Olá, estamos começando mais uma edição do nosso programa Batom e Bate-Papo. E para nós é uma grande alegria estar aqui com vocês a cada semana e poder abençoar a sua vida, sua família, poder testemunhar daquilo que Deus tem feito. E nesta nova temporada, nós estamos falando sobre legado. Esse é um assunto muito importante e ele é bíblico. E nós estamos falando de uma maneira bem específica sobre o legado de algumas mulheres. E hoje continuaremos falando sobre o legado de Sara. E o que nós queremos trazer hoje aqui sobre Sara é a respeito da aliança no casamento. E é claro, para isso eu tenho aqui 3 mulheres de aliança. Então hoje nós vamos fazer esse programa, né, juntamente com a pastora Marília e também Valéria, que estão aqui conosco. Muito bom ter vocês aqui. Amém, pastor, nós somos mulheres de aliança. Amém, parceira. Com certeza, as nossas alianças já foram testadas em muitos âmbitos, né, para nos aprovar, e nós queremos testemunhar o que Deus fez na nossa vida. Amém, obrigada, olá. Nós estamos aqui muito, na verdade, mulheres felizes com a participação de vocês. Amém. Muito bem. E eu gostaria de lembrar você aqui um pouquinho a respeito de quem foi Sara, porque Sara foi uma mulher chamada por Deus para ser mãe de nações. Ela era casada com Abraão e a Bíblia fala de 2 características de Sara, que ela era uma mulher muito bonita, mas era também uma mulher estéril. Então é claro que isso aqui é descrito na Bíblia de uma maneira bem clara e específica, e a gente falou sobre isso, mas vamos contar novamente alguns aspectos importantes que a Bíblia menciona isso, que de fato Deus usou isso para trabalhar na vida de Sara. Agora, no decorrer da sua vida, ela teve dificuldades em crer na promessa de Deus, por causa do tempo. Então o tempo sempre é um teste para nós. E ela, na verdade, foi testada, ok? E um dos testes que Sara teve foi no seu casamento, que é o nosso assunto hoje, ok? E é o que eu quero perguntar para você. O que realmente nós podemos aprender com essa mulher de Deus? Mulher desse patriarca, né, que é conhecido como o pai da fé, que foi Abraão. Então, ela, de fato, é uma pessoa que deixou um legado. E hoje nós estamos aqui para falar a respeito do legado de Sara. E eu gostaria de começar aqui compartilhando sobre os testes. O teste que ela teve em relação à aliança. Agora entenda uma coisa. Sara, ela era uma mulher de aliança, mas ainda assim ela foi testada, pelo menos em 3 níveis aqui em relação à aliança. Em relação à aliança no seu casamento, em relação à aliança com Deus e também a aliança com a sua descendência. E eu quero falar desses 3 aspectos aqui. Nós vamos começar falando do casamento. E entrando já nessa questão da aliança, entenda uma coisa: tudo que Deus faz na nossa vida é através de aliança. Então, Deus trabalha hoje na nossa vida através da aliança com Cristo. Então, para que Deus possa nos abençoar, Ele nos colocou em Cristo. Então, através de Cristo, nós somos abençoados. E é interessante porque esse princípio é uma verdade espiritual e está lá na vida de Abraão. Quero que Valéria e Marília também comente isso, porque Deus fez uma aliança com Abraão, o marido. E, através de Abraão, Deus abençoou Sara. Então, eu gostaria de começar aqui falando da aliança no casamento. E eu vou ler aqui Gênesis 20, versículo 1 e 2, que diz assim: partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar.
E disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Olha, essa aqui eu vou contar para você o contexto, porque essa aqui é uma segunda situação que aconteceu na vida de Sara, e que foi um teste no casamento. Abraão, ele pediu Sara para mentir, que ela era apenas a sua irmã e não sua esposa. Isso aconteceu primeiro no Egito, e Faraó, então, leva Sara para ser sua mulher. E aqui nesse texto de Gênesis 20, aconteceu novamente com outro rei, que era o rei de Gerar, Abimeleque, que é o texto que eu li. E olha, isso aqui com certeza foi um grande teste no casamento. Por quê? Porque a fraqueza do marido sempre é um teste para a esposa. E eu vou entrar aqui agora e deixar essas duas pastoras falarem. Nosso alvo não é falar aqui do marido. O nosso alvo é falar aqui da atitude da esposa. Porque Deus poderia ter impedido, né, Marília? Então, eles já estavam lá na terra de Canaã. É claro que tinha problemas, os testes vieram e o casamento ali foi testado. Como que você vê essa questão aqui de ser testada dentro do casamento em relação à fraqueza do marido? Pastor, a primeira coisa que você leu aqui foi com relação à aliança, né? E quando nós fazemos uma aliança com o nosso marido, isso implica em uma unidade de coração e de propósito. Quando Deus trata, quando Deus mostra a fraqueza do marido ou alguma falha, isso tem uma implicação direta para nós. Porque às vezes as mulheres vêm aconselhar e só querem falar do erro do marido, da fraqueza do marido, mas ela não olha para aquilo que Deus quer gerar na vida dela. Uhum. Então, se eu tenho uma aliança com meu marido, a fraqueza do meu marido, o erro do meu marido vai ser um teste para mim. Como? Para eu perseverar, para eu olhar as fragilidades, as dificuldades e ter olhos de fé. Né? Então eu creio que Deus no teste ali, o marido erra, mas ele quer nos transformar através dessa fragilidade. E nós precisamos ter esse olho de fé, né? Porque nós não estamos sozinhos. Se eu fiz uma aliança, o erro dele também vai me testar. Focando nessa questão da aliança, que eu acho que o nosso foco aqui é falar da aliança no casamento, como que Sara foi aprovada ali, o legado dela para nós, né, Valéria? É interessante, porque as nossas fraquezas e os nossos defeitos não foram impedimentos para Deus fazer uma aliança conosco. É verdade. Porque se Deus esperasse que nós fôssemos aprovados por nós mesmos, nós nunca teríamos feito aliança com Deus. É verdade. Agora, por que nós fizemos uma aliança com Deus, Valéria? Pastor? Ou por que Deus fez uma aliança conosco? Porque Ele nos ama. E porque Ele nos escolheu. De amor, né? Uma aliança de amor. E eu aprendo muita coisa com o exemplo das mulheres de Deus. E no caso do legado de Sara, eu aprendi algo impressionante. Que nem mesmo a quebra de algum voto, nem mesmo o erro ou falha de um dos parceiros que compõem essa aliança tem o poder de quebrá-la quando feitas em Deus. É verdade. Né? Então, assim, isso é muito importante. Por quê? Porque, olha, na segunda situação que Abraão não guardou a sua esposa, expôs ela até numa quebra de um voto de fidelidade. Porque quando você faz o voto lá no seu casamento, né, você faz ali os votos de permanecer fiel no seu parceiro de aliança, mas ele expôs ela em um nível de quebra de voto tão grande. Olha, o poder da aliança é muito superior ao meu conhecimento, meu conceito natural do que é uma aliança. É verdade. E eu penso que é isso que nós vamos ver nesse programa de hoje. E eu creio, pastor, que o poder da aliança é maior do que qualquer fraqueza. Porque pode ser a fraqueza que for, pode ser o erro que for, que foi um erro grave. Concordo com a pastora Valéria. Imagina seu marido falar, não, te conheço, não. Aliás, não sou sua, você não é minha esposa, você é apenas irmã. Quer dizer, ele ali, ele literalmente, ele
afirmou algo que foi contra a aliança que Deus tinha feito com os dois. Mas o que eu percebo? Que o amor de Deus sempre é maior. Amém. E nós temos que olhar para esse amor, porque Deus nos amou na nossa imperfeição e nos transformou. Então ele pode transformar meu marido, ele pode transformar... Mas você tem que ver também que você é imperfeita. Exatamente. Essa questão Essa é a de questão. você ter os olhos dessa justiça própria para avaliar o outro dentro da sua perspectiva de que você está correta e o outro está errado, isso é antigo, mas é também atual. Por que é antigo? Porque a primeira mulher, ela fez isso. Então, ela também foi testada com base na fraqueza, nas falhas ali do seu marido. Porque Adão deveria guardar o jardim e ele não guardou devidamente. Sim. Então, isso ali comprometeu a segurança da mulher. Agora, Sara também cometeu o mesmo erro. Porque ali dentro do casamento, Abraão é que dava as direções, ele que decidiu ir para o Egito, ele que estava ali em Gerar, ele que decidiu mentir para o rei, né, Abimeleque, ele é que fez o plano e envolveu Sara, não é verdade? Então, é claro que aquilo ali foi um teste para ela. Agora, ela não precisava concordar, mas ela concordou. Porque quando o marido também erra e faz algo fora da vontade de Deus, não significa que você tem que concordar, porque isso não é prova de submissão. Não é. A submissão primeiro é para com Deus, a vontade de Deus, e também ao marido. Ela poderia ter discordado, mas a Bíblia não fala em nenhum momento que ela discordou, porque até esse momento... É interessante, porque ela estava passiva. Se calou, né, pastora? Ela se calou, né? Então, a Bíblia fala que você não deve ser cúmplice dos erros dos outros. E aqui ela foi também. Então, esse teste da aliança no casamento é o teste da confiança. É o teste da confiança. Porque é claro que o outro, o cônjuge, ele em algum momento ele vai falhar. Em algum momento ele vai deixar de fazer o que era a função dele fazer. E aí? Aí vem a cobrança, aí então vem o rompimento desta aliança. É aqui que entra essa questão. Nós precisamos aprender com Sara. Porque embora ela não pôde confiar ali em Abraão, nesse primeiro momento, sim, ela pôde confiar em Deus, porque sim, Deus entrou em cena, né? Exatamente. Então, Abraão não agiu da maneira correta, mas Deus entrou em cena para guardar Sara. E foi essa atitude dela em permanecer na aliança que fez ela ver o cumprimento da promessa. Então, na verdade, ela sabia que Deus tinha feito uma aliança. Uhum. Porque ela sabia que Deus chamou o marido dela. E ela confiou em Deus também, não foi só no marido. Por quê? Porque quando eles saíram lá de Padã Arã, ela falou, eu vou junto com ele, né? Ela foi, ela não ficou. Ela foi junto com ele. Eles foram ali pro Negueb e chegaram em Gerar. E ela tá indo ali, confiando. É muito importante a nossa confiança em Deus, mesmo diante das falhas, ou nossa, ou do nosso parceiro, que é o nosso marido. Teve um dia que eu falei isso pro Naor, a gente estava passando por um momento em que a gente estava revendo algumas coisas financeiras da nossa casa e ele tinha feito alguns investimentos, eu acho que eu também estava envolvida, acho que minha filha estava casando, eu estava muito envolvida com as coisas do casamento, eu não participei daquelas decisões, daqueles investimentos e acabou que não foi muito bom, né? Nós não tivemos um retorno, na verdade nós tivemos até um prejuízo e a gente foi conversar sobre isso, que eu acho, pastora, que você falou uma coisa muito importante sobre a submissão. A submissão, ela é uma atitude de coração, mas não significa que se eu falar, se eu expor os meus pensamentos, as minhas decisões e as minhas opiniões em submissão. Eu acho que nós temos que falar com o coração correto. A motivação tem que ser correta, com respeito, né? Isso, e eu cheguei para ele. E eu sentei um dia para ele e falei, olha, depois que já tinha acontecido tudo, eu falei, eu tô com você até o fim. Eu tenho uma aliança com você, independente do que você fizer. Porque antes de fazer uma aliança com você, eu falei para ele, eu fiz uma aliança com Deus.
Que bom que o a senhora tinha revelação. Exatamente, o nosso casamento está baseado nessa aliança, independente se você erra ou se você acerta. Mas eu quero te falar uma coisa. Eu falei para ele, né, que eu queria que ele comentasse comigo para a gente participar junto ali, porque talvez a mulher pode ter uma percepção diferente, né, pastora Márcia, intervir, orar, mas eu falei para ele, mas eu quero dizer uma coisa para você, eu confio no Senhor. Tem um versículo que eu gosto muito, que está em Isaías 11:2, e a Bíblia fala: repousará sobre ele o espírito de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, de temor do Senhor. E eu sempre olho para o meu marido, falo: repousará sobre ele o espírito de sabedoria. Então, quando eu oro, eu confio que Deus vai dar sabedoria. Não confio no Naor, eu confio no Deus que dá sabedoria para mim. Amém. Isso é importante. Amém. Olha, falando a respeito desse teste no casamento, a gente quer frisar exatamente essa questão aqui. Quando é o marido que erra, qual que é a sua postura como esposa? A sua postura é de acusar? É de apontar o erro? É de cobrar? É interessante porque nós vemos aqui no exemplo de Sara, que Abraão errou. Em nenhum momento aqui a Bíblia fala que ela o acusou, cobrou. Talvez eles tiveram ali um momento na intimidade que ela tenha falado. Mas eu quero ler para você o texto bíblico, porque eu não quero tirar conclusões. Eu quero ver o que a Bíblia fala, porque talvez você nunca leu esse texto. Então eu quero mostrar para você aqui como que Deus guardou Sara. Sara tinha uma aliança no casamento, mas ela tinha uma aliança com Deus também. Então, Deus a guardou, Deus a livrou, ainda que o seu marido tenha falhado ali naquele momento. Lá em Gênesis 20, então, eu vou ler do versículo 3 até o 7 para você perceber aqui como que a Bíblia descreve. Então, Deus, porém, veio a Abimeleque, que era o rei de Gerar. Ele já tinha tomado Sara e levou para o seu palácio, né, como mulher, para ser mulher dele. Veio Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Olha, quem que contou para ele? Foi Deus. Pois é. Sara não contou, mas Deus foi lá e contou. Não é engraçado? Abraão queria mentir, né, esconder. E Deus vai lá e expõe. Quando Deus expõe aí, Marília, não tem jeito. Acabou. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Olha, Deus estava falando que ia matar ele e também a nação dele. O negócio ali estava muito complicado para ele. Aí, olha o que ele fala no versículo 5. Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? Meu Deus. Ele argumentou com Deus. Voltou, jogou para Abraão. E ela também me disse: ele é meu irmão. Olha, a Bíblia registra, os dois erraram. Não foi só Abraão. Ela também concordou com a mentira. E com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Foi mesmo. Realmente. E respondeu Deus em sonho. E Deus falou de novo com ele. Olha que interessante. Bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Quem foi que não permitiu que Sara fosse tocada? Deus. Deus, porque até aquele momento Abraão tinha permitido. Nossa. Porque na hora que ele arriscou, né, perder a sua esposa, ele, não que ele quisesse isso, claro, mas ele correu o risco. E encerra aqui dizendo: olha o que Deus fala para Abimeleque: agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e ele vai interceder por ti, e viverás. Mas se não restituíres, certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Meu Deus, Deus guarda muita Olha aliança, aqui, né? a Bíblia fala que Abimeleque se levantou de madrugada. Nem dormiu. Ele nem dormiu. Ainda bem que eu não toquei nessa mulher, meu Deus. Ele acordou e ele era um homem ímpio, ele nem temia a Deus. E assim, olha como que Deus é bondoso e amoroso. E é tão interessante que Deus fala com ele. Você vai falar com Abraão
E porque eu tenho uma aliança com Abraão, eu vou livrar você. Então, Deus não estava fazendo aliança ali, um acordo com um homem ímpio. Não. Deus tinha uma aliança com Abraão. Aliança é algo muito sério, porque a aliança envolve empenhar a sua palavra. E Deus já havia empenhado a sua palavra com Abraão e disse para ele: eu vou fazer de você pai de nações. Eu vou te dar um filho, vou te dar uma descendência, eu vou te abençoar. Só que aqui no meio do caminho, Abraão arrumou uma bagunça. E Sara, como esposa, ela também poderia ter ficado ali completamente prejudicada. Mas ela manteve a aliança. É isso que eu acho tão precioso. Sara manteve a aliança no seu casamento. E eu quero acrescentar um pouco mais aqui dentro dessa questão da aliança no casamento. Quando a confiança no marido é abalada, o que define a sua atitude em relação a ele? Ele errou. Ele fez algo que de fato comprometeu a sua segurança. Então, o que vai definir ali? Aliança. A aliança. É a aliança que você tem com ele. Amém. Você também empenhou a sua palavra de estar com ele em situações difíceis. E é nessa hora que nós precisamos, então, lembrar que essa aliança, ela faz com que você supere Amém. as crises no casamento. E conhecer a Deus também, né? Porque depois dessa situação toda, depois de Sara e Abraão terem experimentado a fidelidade de Deus nesse nível de resolver o problema ali, livrar Sara daquela situação onde ela foi exposta e ainda guardar para que a palavra se cumprisse na vida dos dois, olha, tudo de bom que nós temos é a palavra de Deus para nós. Amém. Na hora que Deus empenhar uma palavra com você, no seu casamento e na sua descendência, não importa o que todos façam ou digam, vai se cumprir. Porque Amém. Deus fez aliança com você. Amém. Amém. Aleluia. Eu acho tão poderoso essa questão da aliança, e eu quero frisar aqui para você que é uma mulher casada, porque um grande problema das mulheres ao longo da história é a questão do desamparo. Então, muitas vezes a mulher fica desamparada. Hoje ela tem recursos onde buscar, trabalhar, se autossustentar, mas nem sempre foi assim. Então, quando a mulher casada perdia o marido, às vezes numa guerra, uma doença, uma fatalidade, ela ficava completamente desamparada. É vulnerável. Como que ela ia criar filhos? Como que ela ia fazer? Ou mesmo se ela ia casar de novo ou não? Então, assim, enxergue do ponto de vista de Deus, Deus sempre teve um cuidado com a mulher. Sabe, o cuidado de Deus aqui com Sara, de guardar, de livrar, de não permitir que aquele homem a tocasse. E Deus vai lá e Deus fala em sonho com aquele rei e manda ele devolver Sara para Abraão, seu marido. Percebe o cuidado, o amor de Deus com Sara para preservar aquela aliança, né, no casamento. Isso aqui fala da terceira dobra. A Bíblia fala da terceira dobra. Vamos ler aqui Eclesiastes 4:2. Lê pra gente, Valéria. Se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Amém. Aleluia. Amém. O cordão de 3 dobras está falando aqui da aliança de 2 pessoas, e aqui pode ser aplicado também no casamento, homem e mulher, e a terceira dobra é Cristo. Então é Ele que vai, na verdade, garantir o sucesso desse casamento. Então, se você está sendo testada, se a confiança no seu marido está sendo abalada, corre para a terceira dobra. Amém. Amém? Porque com certeza Deus pode fazer um milagre, algo que você nem está pensando. E eu quero acrescentar algo aqui também, ainda falando dessa questão da aliança no casamento, trazendo aqui para Cristo, porque a Bíblia fala que Cristo é o esposo, né, perfeito, o marido, que ele tem uma noiva, que é a igreja. Então Deus usa exatamente essa simbologia. Agora pense uma coisa,
Se Jesus se casou com uma noiva imperfeita, que é você, por que você não pode viver com um marido imperfeito? E confiar que Deus pode transformá-lo. Amém? Vou deixar essa pergunta aqui para você meditar um pouquinho. Tá certo? E nós vamos dar um pequeno intervalo e nós vamos falar ainda mais a respeito desse assunto. A aliança no casamento. A aliança com Deus e a aliança também com a nossa descendência. Usando aqui o legado de Sara, dessa mulher extraordinária, que a Bíblia faz questão de registrar a sua história para nos ensinar. Até daqui a pouquinho. Olá, crianças e juvenis! Olhem só essa super novidade que preparamos para vocês. Eu tenho uma pergunta para você. Você sabe o que a Lua falou para o Sol? Nossa, você é tão grande e não pode sair à noite? Bem, esse é um quebra-gelo do nosso novo devocional para pais e filhos. Talvez você não saiba exatamente o que fazer neste momento. Então, nesse material, nós estamos colocando para você sugestões de quebra-gelo, também o texto bíblico, o compartilhar, que traz princípios bíblicos para você ensinar e também uma atividade para que ele possa completar e um adesivo de tarefa cumprida. Eu tenho certeza que vai ser um momento divertido, alegre e o mais importante, você vai poder compartilhar princípios tão importantes a respeito da Bíblia. E nesse aqui em especial, que o tema é o Deus de gerações, nós estamos falando sobre o princípio da honra e da autoridade. O alvo de Deus é que toda criança aprenda a honrar os seus pais, professores, pessoas que estão investidos de alguma autoridade sobre elas, porque é uma bênção especial de Deus para cada uma delas. Bem, adquira e divirta-se com ele. E atenção, mulheres queridas, temos um lançamento para vocês também. O que você pensa quando falamos do amor de Deus por você? Para ajudar você a responder essa pergunta, eu tenho aqui o livro Ele Me Ama. Esse livro fala a respeito do amor de Deus por você, que é o início da vida cristã. Mas é muito importante que você conheça as evidências desse amor para que você possa experimentar o favor de Deus. Eu escrevi esse livro juntamente com meu esposo, o pastor Aloísio, e nele nós estamos compartilhando assuntos importantes de uma vida cristã vitoriosa, como o poder do sangue de Jesus, o perdão total, o favor de Deus da sua vida. Mas para que você possa acessar essas bênçãos, você precisa comer espiritualmente. E essa é a minha sugestão para você, que você possa ler esse livro como se você estivesse comendo um banquete espiritual que está sendo colocado à mesa. Basta você apenas comer e desfrutar. Entenda que a vida cristã, ela não começa com um faça, mas com um está feito. Estamos de volta nesse segundo momento para continuar falando a respeito do legado de Sara. E hoje nós estamos falando sobre aliança no casamento. Mas não apenas no casamento. Nós queremos também alargar um pouquinho mais a respeito dessa experiência de Sara e aquilo que a Bíblia registra sobre ela. Então, Sara, ela era mulher de Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão e Sara estava incluída nesta aliança. Mas ela foi testada também como esposa. E nós mencionamos aqui o texto de Gênesis 20, quando Sara é levada pelo rei de Gerar, a Abimeleque, e Deus então fala com ele em sonho que ele deveria devolver Sara para o seu marido, Abraão. E o rei ainda fala para Deus, falou, mas foi o marido que mentiu. E a mulher também mentiu, então eu sou a parte inocente. E ainda assim, Deus estava ali agindo para manter a sua aliança. Isso aqui fala da terceira dobra.
Sabe por quê? Porque é claro que o marido vai falhar, a esposa vai falhar, porque nós cometemos erros. Mas Deus está dizendo aqui que Ele é fiel à aliança. E se você tem uma aliança com Deus, como Sara tinha, Deus vai te guardar. Então, embora Sara era uma mulher de aliança, essas alianças foram testadas. A aliança no casamento foi testada. A aliança com Deus foi testada. E a aliança com a sua descendência foi testada. Será que isso acontece conosco hoje? Com certeza. E é sobre isso que a gente está comentando aqui. Eu terminei o primeiro momento perguntando para você que a Bíblia coloca Cristo como sendo o noivo e a igreja a noiva. Agora, quando Cristo fez uma aliança com você, você também era imperfeita. Será que você também não fez uma aliança com um homem imperfeito? Será que você, marido, não fez uma aliança com uma mulher imperfeita? Com certeza. Só que Deus pode transformar isso em bênção. Isso é o que nós chamamos de testes. É o teste da aliança no casamento, é o teste da confiança. E Sara teve que ser testada. O que nós queremos trazer para você aqui nesse momento? É que você enxergue o casamento numa perspectiva do céu, numa perspectiva de Deus. Por quê? Porque aí amplia as chances de dar certo. Se você enxerga naquela perspectiva natural, só desse mundo, você vai viver o tempo inteiro descobrindo as falhas do seu marido e mostrando para ele, cobrando para ele, mostrando quanto ele é errado, como que ele precisa melhorar para te agradar ou para te merecer. E é por isso que muitas mulheres estão vivendo infelizes. Porque enquanto você tiver essa atitude, Deus não vai entrar em cena. Deus só vai entrar em cena na hora que você se humilhar, na hora que você reconhecer que você que é a parte errada dessa aliança, que você também é imperfeita e que você precisa da misericórdia e da graça de Deus para continuar casada com esse homem imperfeito, mas que Deus pode transformar em um homem de Deus. Aí que está a glória de Deus, né, pastora Márcia? É verdade. A glória de Deus está quando nós não podemos fazer, porque nenhuma mulher tem o poder de transformar o marido e nem o marido tem o poder de transformar a esposa. Só Deus eu pode quero te mudar. perguntar, Marília, você casou com um homem imperfeito? Sim, imperfeito. Como eu também era imperfeita, né, pastora? Ainda está casada, né? Tô casada. Só há 33 anos, pastora Márcia. Pra glória de Deus. E continua amando esse homem imperfeito. Cada dia mais amo. Porque é justamente isso. É o casamento, ele é feito pela aliança que nós falamos no primeiro bloco. E é tão bom quando você confia em Deus. Confia a Deus aquilo que você não pode. Né? E eu tenho certeza disso, que quando você coloca em Deus a sua confiança, você vai experimentar milagres. Amém. Milagres no seu casamento, milagres na vida dos seus filhos, milagre na sua vida financeira. Isso não é só para o casamento, né, pastora Márcia? Eu creio que às vezes Deus espera um pouquinho. Por que Deus não faz antes? Porque Deus quer que nós cresçamos em fé, porque se Deus responder da primeira vez, eu não vou crescer. Mas eu penso também que tem um lado que Deus quer nos aprovar, Deus quer nos fazer avançar em conhecer Deus, em depender de Deus e esperar, porque quando Deus faz, todo mundo vai ver. Deus fez isso. Deus não tem dificuldade em nos dar coisas. Não tem. Um pai rico tem dificuldade em dar coisas para o seu filho? Não. Mas qual que é o alvo principal daquele relacionamento? O amor. Não é verdade? Então aquele pai rico, que ele pode levar para o filho todo dia um presente caro. Mas o que ele quer mesmo na hora que chega em casa? É aquele abraço gostoso, aquele beijo, aquele riso, não é? Um relacionamento. E com Deus eu penso que não é diferente. Então é isso que o Senhor quer, né? Nos levar para um nível maior de relacionamento com Ele. Valéria, vamos avançar um pouco mais aqui. A gente quer também falar da aliança de Sara com Deus. Né? E isso tem tudo a ver, como a Marília mencionou aqui. Então, se você tem uma aliança com Deus, isso vai afetar a aliança no seu casamento.
E eu penso que você também experimentou isso ao longo desses anos, né, no seu casamento e também através de experiências de mulheres que você tem acompanhado, né? Vamos falar um pouco sobre essa questão aqui dessa aliança com Deus, né? Porque nós falamos do teste da confiança em relação ao marido, mas existe também o teste da confiança em relação a Deus, né? Eu queria mencionar aqui algo, e eu queria que você comentasse, porque naquele texto lá de Abimeleque, em Gênesis 20, a Bíblia fala que ele deveria falar com Abraão e quando Abraão orasse, Deus iria abençoá-lo. Então, ele ia abençoar também a casa dele. Então, isso é interessante, né? Porque a Bíblia fala ali que foi através de Abraão que veio a bênção, né? Então, como que funciona essa questão da bênção no casamento? Deus nos abençoa também através dos nossos maridos? Totalmente, pastora Márcia. Né? A fidelidade de Deus, a promessa e a palavra dele é através do marido. A maneira de Deus trabalhar é sempre com o cabeça, né? Assim como Cristo tem uma noiva imperfeita, mas é através dele que a noiva vai ser apresentada sem mácula, sem ruga, perfeita aos olhos de Deus, assim é no casamento. Deixa eu falar uma coisa para a senhora. Nessa questão de Sara, eu penso que a hora que ela viu que Deus usou Abraão para abençoar a casa de Abimeleque e que as mulheres estéreis e que Deus abriu a madre de mulheres na casa de Abimeleque, eu penso que ela falou, nossa, ainda bem que eu tô junto aqui com meu marido Abraão, porque eu também sou estéril e eu preciso que a minha madre seja aberta. Eu penso que ela aqueceu a fé dela naquela hora. Se ela estava ali meia com a confiança abalada no marido, ela falou, nossa, ainda bem que eu permaneci. Se ele orou e as estéreis se tornaram férteis, então significa que eu também serei. Então ele precisa de orar por mim. Pois é, aqui entra o teste também em relação a Deus, né? A aliança com Deus, que é quando outros recebem a bênção antes de você. Isso é muito difícil. A Bíblia fala que aquelas mulheres lá da casa de Abimeleque, do rei de Gerar, que elas foram abençoadas, porque Abraão orou e elas engravidaram. Mas Sara ainda não tinha filho. Marília, e aí? Como que é a nossa atitude, ou como deve ser a atitude, então, dessa mulher? Quando o marido ora e o irmão compra uma casa própria, eles estão morando de aluguel. E eu tô de aluguel ainda. Quando, às vezes, ela está esperando uma promoção, né, e o outro é que recebe antes dele ou dela. Então, isso sempre é um teste para nós, né? De você ver outros que às vezes chegaram até depois de você, converteu depois de você e recebe a bênção antes de você. Isso é um teste ou não em relação a Deus? Com certeza é um teste, porque o primeiro sentimento que vem é de inveja, né? De falar, como assim? Né? Eu não sei. De inveja, mas de justiça própria. Também, né? é farinha do mesmo saco. Tem algo errado aqui. Tem algo errado aqui. Não tinha que ser eu? É verdade. Tô há tanto tempo, né? Justiça própria de pensar, eu que mereço, né? Esse aqui nem aliança tem com Deus, já tem filho, e eu tenho uma aliança com Deus. Será que é aí que muitos perdem a bênção? Eu acredito que sim, pastora Márcia, eu acredito que sim, porque Deus quer abençoar, mas a Bíblia fala que Deus vê o coração. A Bíblia fala que o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. E às vezes ainda a palavra nem chegou na nossa boca, mas Deus já viu, né? Então a primeira coisa que o teste vem é testar o nosso coração. O nosso coração. Segunda coisa, eu acho que o teste vem para nós confiarmos em Deus, porque o mesmo Deus que deu o filho para alguém que não está debaixo da aliança, ele pode me dar. Então eu preciso confiar no Senhor, independente se o outro recebeu, não recebeu, se está debaixo da aliança ou não, eu tenho um Deus que me ama, eu tenho uma aliança e Ele vai me dar. Você sabe o que eu vejo aqui? A diferença entre Sara e as mulheres lá de Abimeleque é que as mulheres de Abimeleque, elas tiveram filhos. Mas Deus queria dar para Sara era um descendente. Aleluia, é verdade. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, Deus queria cumprir a promessa que ele havia feito a Sara. Mas para ele poder cumprir,
ela também tinha que dar as respostas certas. E ela foi testada ali na sua aliança com Deus, na sua aliança com seu marido, e ela foi respondendo a Deus passo a passo. Olha lá no próximo capítulo, em Gênesis 21, depois desse acontecido aqui, o que Deus fala? Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. É muito interessante isso aqui, né? Porque Deus cumpriu a promessa no tempo certo. Deus não deixou de cumprir. Deus podia ter falado com Abraão naquela questão lá da mentira, em relação ao rei Abimeleque. Porque Deus não falou com Abimeleque em sonho? Falou, você não vai fazer isso aí, devolve a mulher. Então por que Deus não apareceu em sonho para Abraão e falou para ele, não faça isso, não minta, que ela é sua irmã? Deus também podia fazer, mas Deus não fez. Deus permitiu que Abraão e Sara passassem por aquela situação, não é verdade? É porque nem sempre, Deus não vai ficar impedindo você de errar, né? Não. Até poderia, mas ele não faz isso. Porque ele, na verdade, ele quer que a gente aprenda a confiar, né? Em testes esse, como a pastora Marília colocou, de ter aberto a madre das mulheres, porque ele orou, na verdade, nós estamos... Por que Deus permite, né? Que a gente passe situações dessa natureza? E agora também essa questão aqui de que Sara demorou a conceber, né? Sara demorou, pastor, e quando a senhora falou, porque gerar uma descendência é diferente do que apenas ter um filho. Né? E nós sabemos que a descendência de Abraão foi abençoada. Deus é um Deus que se intitula como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, né? Como nós ensinamos para as nossas crianças. Deus é um Deus de gerações e Deus permanece fiel à nossa aliança, porque Ele prometeu nos dar uma descendência abençoada. Sua descendência será grande e poderosa sobre a terra. É uma oração que eu fiz a vida inteira, é uma oração que eu aprendi aqui na videira a fazer. E confiar na fidelidade de Deus envolve isso, envolve em você conhecer a palavra e a promessa que Deus fez para você. Sabe, pastor, meu pai fez um comentário uma vez, eu queria até fazer esse comentário aqui. Nós, mulheres, somos incapazes de gerar alguma coisa, algo é gerado em Deus, através dos nossos maridos. Sabia que a ciência fala que a mulher não gera? A mulher concebe. Significa que a mulher recebe uma semente, mas ela é gerada pela semente do marido. Então, o que acontece aqui? Deus é que estava gerando Isaac no ventre de Sara. Na hora que ele liberou a palavra criativa de Deus, aí naquela hora Isaac seria gerado. E o sim de Abraão e Sara trouxe à existência o filho. Isso é muito poderoso, hein? Isso volta lá àquilo que nós falamos no início sobre aliança. Sim. Porque, na verdade, Deus usou a semente de Abraão, sim, e colocou no ventre de Sara, e ela então gerou o filho que veio a ser uma descendência. Da mesma maneira, em relação à aliança, Deus fez uma aliança com Abraão, isso, e incluiu Sara, ela entrou nessa aliança, e por causa disso ela se tornou uma mulher de aliança. Isso é muito poderoso, né? Porque isso fala hoje para nós também, queridas mulheres, comecem a enxergar o seu casamento numa perspectiva do alto, do céu. Para de enxergar o seu casamento do ponto de vista terreno, natural. É por isso que muitos casamentos não dão certos, porque falta, sabe, esses olhos espirituais. Sara não tinha isso no início, mas depois ela adquiriu. No início era só um casamento, era ali o benzinho, né, o Abrão, mas depois ela entendeu que Deus havia chamado o marido e ela para algo muito grande. Sabe, essa questão que nós falamos aqui, de você às vezes perceber outros recebendo a bênção antes de você, espera aí um pouquinho. Amém. Será que Deus não está reservando algo maior para você? E você está querendo só aquela porção pequena ali que o outro recebeu?
Porque Sara teve que ver as mulheres lá dando à luz na casa de Abimeleque, ou pelo menos recebendo ali, né? A Bíblia fala que elas engravidaram, né? Tiveram filhos. Mas ela depois, a Bíblia fala que ela recebeu algo especial, porque Deus tinha preparado algo especial para ela, e não somente para ela, mas para a sua descendência. A Bíblia não fala mais a respeito da descendência de Abimeleque, mas a Bíblia fala da descendência de Abraão. E quanto a você? Será que Deus não está preparando algo especial para a sua casa? Mas tudo começa em você preservar a aliança no seu casamento, a aliança com Deus, ser fiel e permitir que Deus faça. Sabe, quando a aliança do casamento é rompida, a descendência sofre. E muitas mulheres não consideram isso na hora de assinar uma carta de divórcio, na hora de colocar o marido para fora da sua casa, na hora de quebrar uma aliança. Muito cuidado com isso. Sara é um exemplo para nós. E eu gostaria de acrescentar aqui a respeito da aliança com a sua descendência. Porque Deus fala em Gênesis 17, 19 a 21. De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Olha só que coisa maravilhosa. E termina aqui no versículo 21 falando: a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará à luz. Então, havia uma aliança aqui com uma descendência. Isaque nem tinha nascido. E ele já estava incluído na aliança. Não é algo poderoso? Poderoso. Então, os filhos já estão inseridos na aliança, mesmo antes de nascer. Isso é muito poderoso. É uma promessa, né, pastora Márcia? Eu acho que quando nós temos a promessa, aquilo ali é um presente, você precisa guardar e você precisa gerar, porque não significa que a promessa vai acontecer no primeiro dia, no segundo dia, mas o teste da fé, pastora Márcia, ela inclui isso, em você perseverar, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, lá no meu casamento, Deus liberou uma bênção sobre a minha vida, meu marido, a nossa aliança e sobre a nossa descendência. Pode vir o que for, pode vir resistências, dificuldades. O meu filho é o filho da promessa. Porque Deus prometeu. Então, eu acho que nós precisamos trazer a esperança àquilo que o Senhor prometeu. Amém. Não é verdade? Agora é interessante, né, Marília? Porque assim, nós não vemos aqui Sara se levantando e se posicionando lá em relação àquela mentira que Abraão, aquele plano de dizer que ela era irmã, e quando ela foi também parar lá no harém de Abimeleque. Sim. Mas nós vemos Sara se posicionando em relação à descendência. É verdade. Não é interessante? Ela começou a Ali crescer, ela né? levantou. Porque a Bíblia fala que quando Agar, a escrava, que teve o filho, né, de Abraão, Ismael, que o filho da escrava começou a maltratar, a criticar, a zombar de Isaque, o que Sara fez? Ela se levantou, ela se posicionou, e o próprio apóstolo Paulo menciona isso em Gálatas 4, quando diz que Sara disse: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Oh, Deus. Aleluia. Então, ela se posicionou porque ela discerniu a aliança que Deus tinha feito com ela, com Abraão e com a descendência. Então, eu penso que isso aí que você está falando tem tudo a ver aqui com o legado de Sara e tem tudo a ver com a nossa vida hoje. Nós precisamos fazer orações específicas sobre os nossos filhos. Tanto naturais quanto espirituais, né? Porque nós vivemos hoje uma geração de pais muito passivos. Então, eles são passivos em relação a muitas coisas. A infância, a autoridade, e às vezes são passivos também na vida espiritual. Porque acha que os filhos podem escolher, fazer e tomar suas próprias decisões. Ué, e se eles errarem? Abraão errou, não é? Como marido. Então, você tem que fazer orações específicas, em linha
com a promessa de Deus. Então, você não pode tomar uma decisão pelo seu filho, pelo menos não enquanto ele é o menor de idade, você pode. Depois... Porque até a lei te dá esse direito. Porque a lei só garante ele com 21 anos. Agora os adolescentes estão tomando as próprias decisões e os pais assinando embaixo. Então, você decide. Se ele quer aceitar ou não, é problema dele. Agora, você pode orar em linha com a vontade de Deus, falar, meu filho é consagrado, minha filha é consagrada, eu tenho uma aliança e essa aliança vai se cumprir na vida deles. Pastora Márcia, os pais precisam entender a legalidade espiritual. É verdade. Porque no mundo do espírito, os pais têm autoridade sobre os filhos, e isso é por causa da descendência da aliança. No Salmo 127, a Bíblia diz, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Então a Bíblia fala que os nossos filhos são a nossa herança, e essa herança, ela foi definida, não foi no cartório lá, natural dessa terra, não, foi do céu, existe uma legalidade. Quando nós oramos pelos nossos filhos, impedindo o diabo de agir, comandando aos demônios, às hostes celestes, o diabo tem que recuar. Agora, mas não é os pais não usam autoridade. Não é interessante essa questão da legalidade, porque aqui Deus fez valer a palavra de Sara. Exatamente. Não foi Abraão que levantou. Foi ela que levantou e falou, peraí, aqui não. Aqui não. Aqui vai cumprir aquilo que Deus falou. Amém. Porque era uma questão espiritual, não era natural. Exatamente. Não é questão de preconceito, não era racial, não era nada disso. Não era uma questão politicamente correta. Era uma questão de propósito de Deus. Era propósito de Deus. Ela se levantou, ela se posicionou e Deus falou, vai ser como Sara disse. Exatamente. E falou para Abraão, Abraão vai lá e faz como a sua mulher falou. Mas isso aqui é maravilhoso, né? Assim por isso que é bom quando você discerne aquilo que Deus tem para o seu casamento e para os seus filhos. Mas para discernir tem que andar com Deus, né, pastora Márcia? Como que eu vou discernir o coração de Deus se eu não oro? Então nós temos que ter mulheres que oram, porque quando você vai orar, Deus vai colocar no seu coração a vontade dele. Amém. É verdade. E você vai orar em linha com a vontade de Deus. E aqui entra aquilo que a Valéria falou mesmo, como que Sara cresceu, né? Cresceu. Você vai vendo aqui o legado de Sara, você vê aquela mulher simples, que no início a Bíblia só fala de características assim, que nem parecem muito importantes, que ela era muito bonita e que era estéril. Então você fica pensando, tá, bonita, ok, não vai contribuir muito para o propósito de Deus. Estéril já compromete. Mas Deus vai usando todas essas situações aqui, características, e vai mencionando depois, e vai mostrando como que essa mulher, ela cresceu em discernimento, e ela foi respondendo a Deus, né? E ela deixou um legado. E eu quero concluir aqui esse programa que foi tão rico. Eu não sei se você percebeu as verdades espirituais que foram mencionadas aqui hoje, nesse programa sobre o legado de Sara, e que fala da aliança no casamento, que fala da aliança com Deus e a aliança com a descendência. E eu quero deixar aqui uma palavra para você, rápida, para a gente concluir, porque talvez você fique pensando, por que Deus permite os testes na nossa vida? Bem, nós falamos aqui para você sobre Sara, exatamente sobre os testes que ela passou. Deus não tem prazer em ficar mandando provações, testes para você, porém eles são necessários na sua vida. Por quê? Eu vou te falar duas coisas. Por que os testes vêm na nossa vida? Primeiro, para aprovação. O alvo de Deus é te aprovar. Sabe, você não se conhece, mas Deus te conhece. Deus sabe das suas imperfeições, Deus sabe o quanto você é natural, carnal, inconstante, como que você é cheio de justiça própria, como que você é cego, a ponto de ver o defeito dos outros, mas não ver o seu. Então, Deus conhece todas essas coisas. Então, Ele permite os testes, é para que você se conheça. É para que você também perceba essas coisas e corra para Ele. E fala, Senhor, me transforma, me muda. Eu não quero mais ser assim. E eu penso que isso aconteceu com Sara. Ela foi percebendo ali as deficiências, não apenas no seu marido, mas nela também, na sua fé, naquela fé frágil. E ela foi crescendo, ela foi respondendo.
E Deus então foi aprovando esta mulher. Ela se tornou uma mulher aprovada. E aqui entra a segunda razão. Por que Deus permite os testes? É para testemunho. Porque é muito interessante o que essa mulher se tornou. Porque a Bíblia fala, lá em Hebreus 11, uma lista de pessoas que são conhecidos como os heróis da fé. E é interessante porque Sara entrou nessa lista. E sabe o que a Bíblia relata e começa falando desses homens e mulheres? Lá em Hebreus 11, 2 diz assim: pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Então, eles tiveram bom testemunho por quê? Porque eles foram testados e foram aprovados. Sara foi testada no casamento. Sara foi testada em relação às deficiências do seu marido, os erros de Abraão. Ela foi aprovada, porque ela permaneceu na aliança. Porque tudo que Deus ia fazer na vida de Sara era dentro do seu casamento, era através do casamento. Deus não queria Sara dar para ela um filho. Não. A aliança era com Abraão. Então, o filho viria de Abraão e Sara. Então, o casamento ali era muito importante. Tinha que ser mantido a aliança no casamento para Deus cumprir a bênção na descendência. A bênção não ia chegar diretamente na descendência se não passasse pelo casamento. Então, você precisa entender isso. O seu casamento hoje é uma instituição estabelecida por Deus, foi algo que Deus estabeleceu. E você, como mulher de Deus, precisa manter o seu casamento debaixo dos olhos de Deus, até que vocês possam ser aprovados por Deus. E para que você também possa experimentar ali a fidelidade de Deus. Porque a aliança com Deus era com Abraão, mas também com Sara. E a aliança hoje é com o seu marido, mas é também com você. Mas vocês precisam estar casados para que você possa ver o cumprimento pleno da bênção de Deus na sua descendência, ok? Olha o que a Bíblia fala também em relação a Sara no versículo 11. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, Sara também cresceu na sua aliança com Deus. Ela aprendeu a confiar em Deus. Ela aprendeu a esperar em Deus e não no homem, não nas circunstâncias. Percebe? E o resultado é que ela teve um bom testemunho. O resultado é que Deus cumpriu a promessa. E Isaac nasceu e a descendência de Abraão veio através de Isaac, como Sara havia discernido e declarado. Através de Isaac, o meu filho, ele é o herdeiro. Ela o reconheceu como herdeiro e não apenas como um filho querido, um filho único da mamãe. Não, foi Sara que chamou o herdeiro de Deus. Os seus filhos são herdeiros? Então, hoje, eu penso que nós, mulheres de Deus, temos que ter esse testemunho. Isso se chama legado. Testemunho, legado é uma herança, mas é também um testemunho. Como Sara, aqui em Hebreus 11, alcançou bom testemunho. E por isso ela é citada entre esses heróis aqui, porque ela respondeu ao Senhor e foi aprovada. Amém? Que hoje você possa aprender também, que isso seja algo que possa edificar você. Eu quero deixar aqui também para você o livro, né, Mulheres que Mudaram Eras. E nesse livro aqui a gente fala a respeito do legado de Sara. E muitas coisas que nós mencionamos hoje aqui no programa está aqui nesse livro. Nós estamos compartilhando para poder aplicar na sua vida e abençoar você, sua família e a sua descendência. Amém? Então nós vamos encerrar hoje aqui esse programa, mas nós voltaremos a semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço e até lá.